Boa noite, meu nome é Stuart e eu vou comentar sobre o nosso trabalho de batalha naval. Meu grupo é feito por mim, pelo Nicolas Lambach e pela Caroline. No começo é, do nosso daqui do nosso jogo, a gente começa com algumas definições e com algumas variáveis. A gente também a gente também chama um número randômico, que lá na frente a gente vai usar tanto para fazer o tabuleiro do computador, quanto para depois inserir os navios do computador, assim como também para que ele faça o ataque. A gente tem algumas variáveis de estilo string e outras de, de inteiros, a gente tem também de vetores. Bom, a gente tem algumas definições, como uma definição de tabuleiro. Então, a gente vai criar um tabuleiro linha e coluna de 5 e 10. E para cada linha ele vai criar uma coluna. E a gente também tem a definição para mostrar tanto o tabuleiro do jogador quanto o tabuleiro do computador, toda vez que a gente for mostrar. Então, eu já criei essa definição aqui. A gente tem os tabuleiros, a gente tem o tabuleiro tanto do jogador quanto do computador, e a gente tem também um tabuleiro oculto, que é o tabuleiro que a gente vai mostrar para o jogador toda vez que ele acertar. Então, toda vez que ele acertar alguma coisa, a gente vai mostrar que ele acertou e aonde ele acertou, só que no tabuleiro oculto, ocultando os outros navios do computador, para que ele não tenha acesso a esse tabuleiro aqui. Bom, o início do nosso aqui o início do jogo começa pedindo pro jogador colocar aonde ele quer colocar os barquinhos dele. Então ele vai ter 5 barcos. A gente vai começar com ele entrando e pedindo para que ele coloque um barco. Então aqui é a função aqui esse i é do for. Então, como o for começa em 0, ele vai aparecer em 0. E como a gente tem de coluna de linha 0 a 4, que é o que a gente vai salvar em X, e 0 a 9, que é o que a gente vai salvar em Y. X é linha e Y é coluna. Só que, como a gente tem. Como X e Y a gente vai salvar em string, a gente tentou. Antigamente a gente estava tentando salvar em salvar isso em uma forma, em um vetor, para que a gente conseguisse listar as posições que o jogador queria. Mas depois de bastante tempo a gente descobriu que não dava, porque toda vez que um vetor ele é editado, ele todos os to, todo vetor que aparece no programa, esse mesmo vetor é editado. Então ele não salva os antigos. E a gente estava tendo vários problemas, então por isso que a gente resolveu salvar em string. Foi a forma com que a gente achou que aqui ficaria mais fácil. Então, como é string x e y, o nosso índice da string 0 é x e 1 é y. Então, ele vai digitar a posição que ele quer. E se essa posição já ainda não existe dentro do tabuleiro dele, a gente vai mudar o tabuleiro dele. Então, o índice da nossa matriz vai ser pelo x, então a gente vai colocar ali o índice 0 dessa nossa matriz. São dois índices, né? Então, o primeiro índice vai ser o x, então aqui o x é o nosso índice 0 da string. Então a gente vai mudar ele para inteiro, colocar ele dentro da matriz do jogador, que é do tabuleiro do jogador, e o y a mesma coisa. Como o y é o nosso índice 1, ele vai entrar como inteiro no segundo índice da nossa matriz. A gente vai mudar esses dois índices para 1. Então a gente muda ele para 1 e adiciona ele dentro de um appendage
dizendo que esse aí agora é um barquinho dele e a gente vai criar essas posições para que a gente volte aqui na frente e, se não existir, ele pode adicionar. Aqui a mesma coisa vai acontecer para o computador. Então, o computador vai fazer a mesma coisa, só que randomicamente. Então, a gente tem um string de 0 a 4 e de 0 a 9 para linhas e colunas. A gente tem a posição do computador e a mesma forma é feita para o computador. E daí a gente mostra é, a gente mostra o, a matriz do computador e a matriz do jogador. Aí aqui a gente vai começar a fazer os ataques. Então, a gente definiu lá em cima que a jogada é igual a zero. Se a jogada é... Aqui ele vai... Se a pontuação, que é a pontuação player, que é a quantidade de barquinhos for diferente de zero, ou seja, 5, 4, 3, 2, ele vai entrar nesse while e rodar até que um deles fique com 0 embarcações, que é o final do nosso jogo. Então a gente tem lá a jogada que é igual a 0. Se jogada divididos por 2 é igual a 0, e como 0 divididos por 2 é 0, quem ataca é o nosso player, quem ataca é o jogador. Então, o ataque de jogador é a string, que a gente também utilizou dessa mesma forma para pedir com que ele adicionasse o barquinho. Então, agora a única coisa que ele vai fazer é atacar. E se esse ataque for igual a 1, ou seja, se é existente, então a gente vai pegar o, o tabuleiro oculto do computador e vai transformar no tabuleiro oculto do computador em X para que apareça para ele o tabuleiro oculto, tá? E daí ele vai mostrar o tabuleiro oculto transformado aqui, ó, de forma diferente. Acontece da mesma forma com o PC, só que o PC ele não mostra oculto, a gente vai mostrar o mesmo tabuleiro para os dois, então acontece dessa mesma forma, não tem diferenciação. Quando e aqui ó, a pontuação player, que é a quantidade de embarcações que a gente tem, sempre que o computador ou o jogador acertar, então a pontuação vai diminuir, a gente começa com 5 e vai até 0, então sempre que diminuir, a gente mostra os tabuleiros e aonde mudou essa, essa aonde afundou esse barquinho. Aqui tem jogada mais um para a gente diferenciar, porque as jogadas acontecem pares para jogador e ímpares para computador. E depois que isso for zero, ou seja, acabaram as embarcações, ele sai e mostra que se a pontuação do player for igual a zero, quem ganha é o player. Se não, o player perdeu. É isso, basicamente.